Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai lembrar uma treta lendária entre dois astros de ação das antigas. Aliás, muito mais que isso, já que também vamos relembrar um pouco da trajetória dos astros Jean-Claude Van Damme e o Steven Seagal, dois porradeiros dos anos 80 e dos anos 90, que além de nos proporcionar muitas alegrias com filmes de ação pra lá de divertidos, também proporcionaram uma das tretas de bastidores de Hollywood mais comentadas de todos os tempos. Mas o que será que aconteceu de verdade, hein? Bom, pra gente entender tudo o que rolou, seja bem-vindo a mais um Coleção e Ação Show. Daily, eu já falei, tu não é todo mundo. E Jean-Claude Van Damme, também conhecido como os Músculos de Bruxelas, nasceu na Bélgica em 18 de outubro de 1960 e ainda criança começou a treinar karatê, se tornando também um bailarino com 6 anos de experiência. E aí, quando o futuro astro de ação tinha completado apenas 16 anos de idade, se tornava também campeão europeu de karatê na categoria meio pesado, sendo que nessa época ele já treinava outras artes marciais como kickboxing, muay thai e também taekwondo. E aí no início dos anos 80, o Van Damme se mudou para os Estados Unidos, onde também iniciou uma carreira como fisiculturista. E aí já em 1984 ele começou a trabalhar como porteiro na Califórnia no bar Woodsworth. E adivinha quem era o dono da bodega? Ninguém menos que o pai do lendário Chuck Norris. Zu Besuch bei Chuck Norris. Falls Sie nicht wissen sollten, wer das ist, fragen Sie Ihre Kinder. Karate-Star par excellence. Não demorou muito e o lobo solitário barbudo fez amizade com o segurança lutador e ficou sabendo do sonho do Van Damme em entrar para o mundo de Hollywood. Sendo assim, ele apresentou o belga para os primos israelenses Yoram Globus e Menahem Golan. E o Van Damme conseguiu alguns papéis de figurante em filmes da Cannon Filmes, do tipo piscou, perdeu, mas estava lá, como foi o caso de Breaking, onde ele apareceu ajudando a abrir uma roda de dança, no melhor estilo anos 80, e também no primeiro Braddock, fazendo ainda às vezes de dublê na produção do amigo Chuck Norris. E olha, a ascensão do Van Damme foi rápida, já que em 1985, pouco tempo depois de ter começado, ele já conseguiu seu primeiro destaque, vivendo o vilão russo Ivan no filme de luta Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Um nome brasileiro para ninguém botar defeito. Depois disso, o Van Damme chegou a ser contratado em 1986 para participar das gravações do filme O Predador, estrelado pelo astro Arnold Schwarzenegger. Só que, como todo mundo sabe também, esse clássico estreou em 1987 e nada do Van Damme. Tudo porque ele desistiu de participar do filme no meio do caminho e mesmo que tivesse ido até o final, vamos dizer, né, ninguém ia ver igual, já que o futuro astro seria o alien malvadão do filme. Mas aí foi em 1988 que o sucesso mundial finalmente veio, quando o belga estrelou o sucesso da Cannon chamado O Grande Dragão Branco. É uma arma humana. Que se infiltrará no mundo chinês. I did not come this far to stop now. Thank you. Para lutar num torneio proibido. Na sequência vieram clássicos da pancadaria, como foi o caso de Contato Mortal, ao lado do veterano Shokosugi, o futurístico ciborgue, o Dragão do Futuro, que inclusive já tem vídeo próprio aqui no canal, e também Kickboxer, o Desafio do Dragão. Isso para falar só alguns, hein? E não podia ser diferente, o Van Damme entrou nos anos 90 como uma verdadeira estrela dos filmes de ação. Já do outro lado da moeda, nascido em 1952 nos Estados Unidos, temos Steven Frederick Seagal, que ainda adolescente partiu para o Japão para aprender artes marciais, tendo se tornado mestre em Aikido, sendo o maior divulgador da arte no Ocidente. Arnold Schwarzenegger それからシルベスター・スターローンという国際スターの皆さん
Tanto é que o cara teve a moral de abrir uma academia no Japão e também começar a treinar forças policiais japonesas, também forças policiais norte-americanas, como o próprio FBI e a CIA, e ainda o exército norte-americano. E aí o Steven Seagal retorna para os Estados Unidos em 1980 e continua trabalhando na área do treinamento policial, treinamento militar, enfim. Só que paralelo a isso, ele entrou também na indústria cinematográfica como coordenador de cenas de ação, trabalhando até mesmo nos bastidores do filme 007 Nunca Mais Outra Vez, onde inclusive quebrou o punho do lendário Sean Connery. E pior que segundo constam, isso foi por querer, já que ele estava meio indignado com o astro escocês. E aí, com a fama de ser um cara sistemático e até mesmo difícil de lidar, mesmo atrás das câmeras, aos 36 anos de idade, ele ganhou a sua grande oportunidade ao estrelar o filme Nico, Acima da Lei, se tornando um dos maiores sucessos do cinema de ação de 88. Escuta, amigo, você viu essa garota? Eu vi, foi a sua pouca telha. É legal. Ô, italiano! E olha que ser um dos maiores sucessos de ação lá em 88 é pra poucos, hein? Sendo assim, o cara engatou vários filmes de ação dali pra frente. Com produções como Difícil de Matar, de 1990, onde inclusive conheceu a sua futura esposa, a mulher nota 1000 Kelly Brook. Também de 1990, o filme Marcado pra Morte, e ainda clássicos da pancadaria como A Força em Alerta, de 1992, e Em Terreno Selvagem, de 94. Então eu vou lixar você. Ai, meu nariz! Ai. Sabe, às vezes 2 não é o suficiente. Querem chamar mais alguém? Pode deixar. Bom, todos esses filmes têm em comum nos bastidores o fato do Steven Seagal ser conhecido como um cara até meio arrogante, principalmente com a equipe técnica, e também por exigir por contrato que ele jamais apanharia em nenhuma cena dele, por mais que os astros de ação apanhassem mais que Cavaleiro do Zodíaco para ganhar no final, mas ele não. Ele dizia que o Aikido não tinha como o cara apanhar, então ele não ia apanhar nos filmes. E também em filmes como Fúria Mortal, onde ele viveu o Dino Felino, e Momento Crítico, onde viveu um líder de operações especiais, ele teve problemas com outros astros, indo inclusive para as vias de fato, como quando, reza a lenda, ele deu-lhe na cara do John Leguizamo, depois que o ator riu por ele ter dito que quem mandava no filme era ele, sendo que o Kurt Russell era o astro principal. Já em Fúria Mortal, o ator William Forsythe acusou Steven Seagal de ter ficado com ciúmes pelo fato da atuação dele como vilão, o Rich Madano, tá literalmente roubando a cena do astro principal. E por isso ele apanhou de verdade na cena final, onde os dois se enfrentam, e que por isso mesmo jamais faria algo novamente com Steven Seagal. Bom, o caso é que tanto Jean-Claude Van Damme quanto o Steven Seagal iniciaram os anos 90 com algumas polêmicas, mas acima disso, como novos grandes astros de ação, e obviamente os caminhos dos dois atores lutadores não iria demorar para se cruzar. Bom, mas antes da gente cair pra dentro dessa treta, diz aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? É legal lembrar a história desses grandes lutadores, desses atores do passado. Então, deixa aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Vou dar uma sugestão, hein? Compartilha com aquele seu amigo, com aquele seu parente, que você lembra que cada vez que ia na locadora, saía com pelo menos 2 ou 3 filmes desses caras. Que tal? Aí quando os anos 90 iniciaram, Van Damme era conhecido não só pelos espacates e chutes giratórios aéreos, mas também pela irreverência nas participações em programas e pelo sorriso fácil. Jerry Lewis, okay. Okay, but then I'm gonna lose all my fans. Nah. I don't know, they don't like comical people in Brazil, no? That's no, come on. Okay. You're kidding. Okay. Jerry Lewis. É, aliás, a Gretchen que o diga. Olha, inclusive nessa mesma oportunidade o Jean-Claude Van Damme tirou sarro do Steven Seagal em terras brasileiras. Steven Seagal. Quer imitar o Steven Seagal? Steven Seagal. Ok, ok.
Já o Steven Seagal era praticamente o oposto do Van Damme, né? Ele era um cara mais introvertido e como os dois estavam fazendo muito sucesso na época, a galera começou a comparar os dois, né? Os dois astros de ação, e isso começou a irritar demais o Steven Seagal. Aí um belo dia, lá de 1991, o astro do rabo de cavalo estava sendo entrevistado pelo Arsenio Hall no talk show dele e o comediante perguntou o que o Steven Seagal achava das habilidades de luta do Van Damme e também dos títulos dele no karatê. E aí o ator disparou, abre aspas, prometi aos meus mentores que eu seria um bom garoto. Eu acho que é uma questão de opinião se ele realmente foi campeão em algum lugar. Eu não tô sendo um cara mau, eu desejo tudo de melhor para ele, mas há muitas pessoas que dizem que nada daquilo ali é verdade. Fecha aspas. You go watch the other guys. What do you think of Jeff Speakman or Van Damme? Do you know Van Damme? No. You've heard of him? Mm-hmm. Let's start with him, Steven. What do you think of his work as a martial artist first? Can we change the subject? Well, I mean. E aí dizem que quando o Van Damme ficou sabendo desses comentários, toda a piadinha que ele tinha pro lado do Steven Seagal acabou, ele ficou fulo da vida e prometeu que ia acertar as contas com ele um dia. E aí, em 1992, os dois foram convidados para co-estrelar o filme Demolition Man, onde o Van Damme seria o vilão e o Steven Seagal o policial mocinho. Mas como a treta já estava formada, o projeto com os dois naufragou e dali emergiu um roteiro modificado que a gente conferiu nas telas em 93, agora com o Stallone vivendo o policial John Spartan e o Wesley Snipes dando vida ao vilão Simon Phoenix. Fim de ano na Globo, Sylvester Stallone, Sandra Bullock, Wesley Snipes, detonando uma verdadeira guerra no futuro. O Demolidor, filme inédito, dia 23, em tela quente, especial. Depois disso, os caras continuaram trocando farpas em diversas entrevistas, tanto escritas quanto entrevistas realmente em programas, e o Steven Seagal inclusive disse que o Van Damme não dava nem pro cheiro com ele. Até que 1997 chegou. Nesse ano, o astro Sylvester Stallone estava dando uma mega festa em uma das mansões dele lá em Miami, coisa pouca, né? E nessas, ele convidou os dois astros do momento. E aí dizem que lá por tantas, o Van Damme já estava ligadão e falou pro Sly que ele estava cheio do Steven Seagal falar merda dele e foi atrás do cabeludo. E aí, segundo o próprio Sly contou, os dois realmente se encontraram nessa festa e o Van Damme chamou o Steven Seagal pro pau, dizendo que ia limpar o chão com a cara dele. Aí, também segundo o nosso eterno Rock Balboa, o Steven Seagal simplesmente ignorou o Van Damme e foi-se embora. Dessas, o Van Damme não ficou satisfeito com a desculpa do Seagal e deixou a festa para perseguir o astro nas noites de Miami, sabendo que ele ia para uma boate em Ocean Drive. E aí dizem que chegando lá em Ocean Drive, o Van Damme sabia que o Steven Seagal estava lá dentro, entrou com uma galera já procurando confusão e aí o rolo estava feito, né? Nesse meio aí, o Steven Seagal deu um jeito de sair pela tangente, saiu pelo lado para não arrumar briga e dizem isso deixou o Van Damme ainda mais possuído. Ah, depois disso não teve jeito, a treta que já era lendária em Hollywood ficou ainda mais famosa, já que o produtor Peter Guber viu vantagem nessa pendenga e tentou promover uma luta entre os dois astros em Las Vegas, num tempo que isso não era nem comum, né? Ele queria uma briga no ringue principal lá no Hotel Mirage, chegando a oferecer 20 milhões de dólares para cada um, independente do resultado. E aí, segundo o produtor e ex-chefe da Sony Pictures, né, ele já disse em entrevistas que o Jean-Claude Van Damme aceitou de pronto, disse que queria, mas a luta não foi pra frente por conta de uma nova negativa do ator Steven Seagal. Inclusive, o próprio Van Damme já disse também que o Steven Seagal arregou e não quis essa luta com ele. Bom, os anos passaram, os dois astros do passado entraram em fases decadentes perto do final dos anos 90, mas atualmente o Van Damme até que dá numa boa, e longe das drogas, né, um bom tempo, mostrando excelente forma mesmo aos 63 anos de idade e ainda estrelando algumas boas produções recentes como a minissérie Jean-Claude Van Johnson, onde ele teve o bom humor para tirar sarro da própria carreira. This isn't a game. A
send you out there before you're ready. People die. No one's going to die. I can take the pitchfork from the devil. Except for all the people I'm going to kill. I'm the baddest man alive. Já o Steven Seagal, entre ser ator, ser lutador, ser até mesmo policial numa cidade pequena dos Estados Unidos, ele não está atuando desde 2019 e hoje vive radicado na Rússia, já que ele é um grande amigo do Putin, então ele é um cara que também vive por dentro das polêmicas. Polêmicas envolvendo até assédio sexual. E antes disso, o ator, já bem longe da forma dos anos 80 e 90, estrelou diversos filmes pra lá de vagabundos, feitos direto para vídeo, alguns deles envolvendo outras polêmicas por suposto envolvimento de financiamento da máfia russa. E para finalizar, enquanto o Steven Seagal anda meio recluso, aparecendo aqui, aparecendo ali e tal, o Van Damme recentemente não perdeu a oportunidade de espetar o rival, falando para um site britânico que sabe que o Steven Seagal não gosta dele, mas que o fato de querer brigar com o cabeludo foi uma coisa que ficou no passado, que hoje, no máximo, ele ia sair correndo do Steven Seagal, já que esse nunca conseguiria pegar ele na corrida. Obviamente, tirando sarro pelo fato dele estar em forma, enquanto o Steven Seagal ganhou ali, vamos ser bonzinho, uns bons quilinhos a mais ao longo dos anos. Mas agora eu quero saber, hein, se essa briga realmente tivesse acontecido no passado, quem ganharia? Steven Seagal? Van Damme? Comenta aqui quem vocês acham que sairia campeão. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, gostou do que viu? Então bora lá, se inscreve aqui, aproveita para badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. Agora, se você quer ajudar o canal ainda mais, que tal se tornar um membro Felpudo Gold? Vai ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais, o seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem o nosso link secreto do WhatsApp. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!